Olá, graças e paz, meu querido irmão, graças e paz, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Hoje mais uma palavra de encorajamento para o seu coração. E hoje eu quero encorajar você com essa palavra aqui em João capítulo 14, os versículos 16, 17 e 18. Eu quero pedir antes para você que ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, por favor. Deixa a sua curtida, o seu like. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, assista a outros vídeos no meu canal, deixe um comentário, se você quiser deixar um pedido de oração, pode deixar um pedido de oração ou contar um testemunho também, que os testemunhos edificam aos outros que lerem os comentários, amém? Eu tenho sido muito edificada, muitas vezes eu assisto o vídeo, depois eu leio os comentários, porque existem pessoas que testemunham, que dão palavras de ânimo, de encorajamento. É muito interessante ver os comentários também. Então não esquece de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? E de compartilhar também. Então eu quero te encorajar com uma palavra aqui em João, no capítulo 14, versículos 16, 17 e 18. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Jesus aqui falando com os discípulos na época e falando conosco hoje, porque às vezes nós nos sentimos sozinhos. Hoje eu estou sentindo de gravar uma palavra a respeito disso, para falar com você que está se sentindo sozinho, está se sentindo sozinha, você que talvez hoje não esteja se sentindo sozinho, mas talvez amanhã você vai ter esse sentimento, talvez você já teve algum dia esse sentimento de solidão, de abandono. E isso é um sentimento muito ruim, né? Quando nós achamos que estamos sozinhos, falamos, puxa, não tem ninguém do meu lado nesse momento, né? Eu passei por isso alguns dias atrás, várias situações para resolver. Eu falei, ai Senhor, eu queria ter alguém do meu lado para me ajudar a resolver essas situações. E o Senhor me disse, eu estou com você, eu estou cuidando de você, não se preocupe, eu vou cuidar dessa situação com você. Então, eu senti de gravar isso para te dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem um Deus, tem um Pai, você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força, não é um vento, não é uma luz, não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Quando nós entendemos isso, que o Espírito Santo que Jesus enviou da parte do Pai para nós, ele é uma pessoa, vê que Jesus ele fala aqui que ele vai enviar um outro Consolador. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus, quando estava na terra, Ele era o Consolador dos discípulos, dos apóstolos, né? Daqueles que estavam com Ele era um Consolador. E depois que Ele foi para o céu, Ele falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador para ficar com vocês, para que Ele esteja convosco, né? Sempre, sempre Ele vai estar com vocês. E Jesus ele nos faz uma promessa, lá em Hebreus ele diz, olha, eu nunca deixarei vocês, eu jamais desampararei vocês, né? E o Senhor fala também, lá no final de Mateus, ele fala, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que está se sentindo sozinho, está se sentindo sozinha, se sentindo abandonado pelas pessoas, saiba que Deus não te abandonou. O Senhor está aí, Ele está dentro de você. O Espírito diz aqui, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está mais próximo do que nós possamos imaginar. Ele é mais acessível do que qualquer amigo, do que qualquer parente, do que qualquer pessoa. Às vezes as pessoas, nós estamos no meio de uma multidão e nos sentimos sozinhos. E com o Espírito Santo nós nunca estamos sozinhos. Eu lembro que quando eu tinha crises de pânico, né, eu sofri com crise de pânico, eu já falei em alguns outros vídeos, eu me lembro de estar no supermercado e começar a dar aquela aflição, aquela agonia, minhas mãos começar a suar, né, o coração disparando e eu com medo de estar ali naquele lugar, e eu começava a pensar, não, eu não estou sozinha, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está aqui comigo. E o Espírito Santo me dava aquela segurança de que o Senhor estava comigo, de que eu não estava sozinha, de que Ele estava ali bem próximo, cuidando de mim. E aí aquela agonia ia passando, aquele medo ia passando e eu conseguia fazer as coisas que eu tinha para fazer. Então, se você sofre com síndrome do pânico, crise de pânico, saiba que eu sei exatamente o que você sente, porque eu já senti também. Né? Eu já senti meu coração acelerando, já senti crise de ansiedade, né? de medo, de pânico.
Então, já senti depressão, aquela tristeza que tudo fica cinza, não tem cor, né? O dia não tem cor, né? A noite parece que nunca acaba. Então, eu sei exatamente o que você está sentindo, mas eu também sei o outro lado, eu sei o lado da libertação. Quando Jesus vem e nos liberta, quando o Espírito Santo vem, a cada dia Ele diz, não tenha medo, não tema, eu estou com você, eu estou cuidando de você, não se preocupe. Até um fato engraçado, interessante que aconteceu logo depois desse dia que eu orei, preocupada com várias coisas que eu precisava resolver, muito burocrático, né? Eu falei, Deus, eu não vou dar conta de resolver isso. E Ele disse, não se preocupe, eu estou com você, eu vou te ajudar. E eu lembro que, passado uns 2 dias, eu saí na rua, estava indo para o mercado à noitezinha, sozinha, e estava um pouco escuro já, que está escurecendo muito cedo aqui em São Paulo. Não sei se você mora em São Paulo, você está vendo, né? Que está escurecendo muito cedo, 5h30, 6 horas já está bem escuro por causa do inverno. E eu estava andando na rua e vinha vindo um rapaz com um buquê de flores lindo na mão, ele todo arrumadinho, um lindo buquê de flores. Eu acredito que ele estava vindo para um dos condomínios aqui na minha rua e deveria ser recém-casado, né? Muito bonito, bem arrumado. E eu olhei para ele, olhei para aquelas flores, eu falei, puxa, deve ser tão legal, tão bom receber flores, né? E eu falei, eu queria alguém para me dar flores. E aí o Espírito Santo disse para mim, eu te dou flores todos os dias, eu te dou um jardim inteiro, eu te dou um mundo inteiro de flores. E eu comecei a dar risada na rua, eu falei, é verdade, Senhor, é verdade, eu tenho todas as flores que eu quiser, basta eu ir até um jardim, né? E eu posso colher flores. Então, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinho, minha irmã. Sabe que aquele momento que você está lá no seu quarto, se sentindo sozinho, se sentindo sozinha, que você não tem apoio de ninguém, você não tem ninguém para conversar, as pessoas não te dão atenção, as pessoas não te ouvem, né? Não tenho tempo para te ouvir. Saiba que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele sempre vai ter tempo para te ouvir. Ele sempre vai ter tempo para conversar com você, para te aconselhar. Jesus, Ele falou, olha, eu vou enviar outro Consolador, eu não vou poder estar com vocês direto, mas eu vou enviar alguém que vem no meu nome e ele vai ser como eu, ele vai estar com vocês o tempo todo, ele vai animar o teu coração, ele vai te consolar nos seus dias tristes, ele vai te fortalecer nos dias em que você estiver fraco, estiver fraca, ele estará com você em todo tempo, ele vai te chamar a atenção quando você precisar, ele vai te exortar, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas saiba de uma coisa, você nunca vai estar sozinho, você nunca vai estar sozinha. Lembre-se sempre disso. Quando você achar que você foi abandonado, abandonada pelas pessoas, o Espírito Santo está em você. Ele está bem presente na hora da sua angústia, na hora da sua tristeza, até na hora da alegria, ele tá junto, né? Como eu falei, eu saí dando risada pela rua, as pessoas talvez olhando para mim, eu dando risada, né? E ouvindo o Espírito Santo dizer, eu te dei um jardim inteiro, eu te dou um mundo inteiro de flores, basta você querer. Então é isso, meu querido, minha querida. Se você está se sentindo hoje assim, sozinho, sozinha, triste, se sentindo abandonado, mesmo no meio de uma multidão, você se sente sozinha, era isso que eu ia falar, sabe? Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele está aí, está pertinho de você, junto com você, dentro de você, para te animar, para te alegrar, para te consolar. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que você possa sentir essa presença maravilhosa, a presença do Espírito Santo ao teu lado, cuidando de você, zelando por você, que Ele possa animar o teu coração nesse momento. Se você está se sentindo triste, que o Espírito de Deus anime o teu coração. Se você está se sentindo cansado, cansada fisicamente, emocionalmente, que o Senhor renove as tuas forças, tanto físicas como emocionais. Que o Senhor te proteja, te guarde, te anime, enche o teu coração de alegria. Se você tem síndrome do pânico, que você seja curado, que você seja curada. Não temas, porque o Senhor está com você. Você não está sozinha, não precisa ter medo. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida, no nome de Jesus.